Que bom estar junto com você mais uma vez aqui nesse canal. Que você seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui sempre comigo. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam e venham fazer parte aqui desse momento de reflexão. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender o assunto de hoje com meditação da palavra de Deus, com oração. Vamos abrir as Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Acompanhe comigo a leitura. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela supremacia glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus foi escrita por profetas, inspirado pelo poder do Espírito Santo, foi o que acabamos de ler aqui. E essas palavras Jesus está justificando para que nós possamos ser uma luz e que nós possamos nunca esquecer que a vontade de Deus, a palavra de Deus não é vontade humana em si, a vontade de Deus. Porque os profetas que foram inspirados para escrever a palavra de Deus, eles foram usados pelo poder do Santo Espírito também. Então, toda palavra que é inspirada por Deus, vem de Deus, e os profetas, nós temos que acreditar na palavra de Deus. E aqui, com Jesus, Jesus com a natureza e com Deus. Quando Jesus veio aqui, né, que ele foi profetizado que ele viria aqui nesse mundo. E ele veio, e ele passou por aqui, por esse mundo, andou aqui em meio à humanidade, por amor a cada um, para que todos pudessem ser resgatados dos pecados, né? Ser libertos dos pecados e ser salvo, porque a salvação já foi nos garantida, né? Tanto a mim como a você. Basta nós escolhermos a querer essa salvação, porque ela nos foi dada ela é de graça, da graça de Deus, não porque nós merecemos, porque somos pecadores e nós não temos capacidade nenhuma de merecer algo bom que vem de Deus, mas pela graça dele e a misericórdia, ele nos alcançou e nos alcança todos os dias com a salvação que já é nossa, que nós lutemos por essa salvação. Então, enquanto ele viveu aqui nessa terra, ele viveu em meio à natureza. Aqui da ciência do bom viver fala, a vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Dessa comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. Então, Jesus era trabalhador, fervoroso e constante, jamais existiu entre homens alguém tão carregado de responsabilidades. Então, Jesus jamais foi uma pessoa que vivia ocioso, sem fazer nada, desocupado. Ele estava sempre ocupado e grandes responsabilidades pesavam sobre os ombros de estar sempre indo atrás das pessoas para dar as curas e trazer alívio do sofrimento das pessoas. Então, Jesus, ele tinha muito contato com a natureza, ele teve muito contato com a natureza, e através da natureza, ele estava sempre ligado ao Pai e fazendo o trabalho que ele tinha que fazer aqui, desempenhar aqui neste mundo. Fala aqui que quando se olhava para Jesus, via-se um rosto em que a divina compaixão se misturava com o poder consciente. Ele parecia circundado de uma atmosfera de vida espiritual. Suas maneiras eram suaves e
desrespeitosas, mas ele impressionava as pessoas com um senso de poder que, embora oculto, não podia ser inteiramente dissimulado. Então, essas, era, essas eram as características que Jesus passava para as pessoas. Jesus, ele era uma pessoa que estava sempre misturando com as pessoas, e as pessoas via essa maneira, essa atmosfera de vida espiritual de Jesus por onde ele andava. Não tinha como se esconder. E fala aqui que durante seu ministério, ele foi continuamente perseguido por homens hipócritas que lhe buscavam a vida. Espias andavam nos seus passos, espreitando-lhe as palavras para encontrar ocasião contra ele. Os mais astutos e ocultos e cultos espíritos da nação buscavam derrotá-lo em debate. Então Jesus estava sendo sempre perseguido por esses hipócritas, querendo achar sempre algo para que Jesus desistisse do ministério. Os mais astutos e cultos espíritos da nação buscavam derrotá-lo em debate. Nunca, porém, puderam conseguir qualquer vantagem. O poder de Jesus era tão grande que os homens queriam fazer por tudo para que ele desistisse, né? E ele fosse derrotado, mas ele sempre venceu em tudo. E aqui fala que a infância de Jesus, passada da pobreza, não fora contaminada pelos hábitos artificiais de uma era corrupta. Trabalhando em banco de carpinteiro, desempenhando as responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta, encontrava recreação em suas cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Então Jesus, desde criança, ele cresceu como uma criança pobre aqui, trabalhando na carpintaria, cheio de atividades para fazer, nunca estava desocupado, sempre tendo responsabilidades e serviço, e tudo o que ele fazia, ele se desempenhava bem, ele era bem sucedido, e ele encontrava na natureza as lições da obediência e da labuta. A natureza ensinava para ele muito isso. Então, quão importante nós darmos atenção à natureza que foi criada por Jesus, por Deus, e a natureza nos ensina bastante, né? E Deus revela o seu amor através da natureza, e aqui é muito bom saber que Jesus, ele dava muito valor à natureza, ele contemplava a natureza, ele buscava, ele sempre estava em meio à natureza ali com as pessoas em multidões, curando, pregando e fazendo as curas, os milagres, a maioria delas foram feitas em meio à natureza, né? Então, que essas palavras possam ficar aqui gravadas nas nossas mentes e que nós possamos agradecer a Deus todos os dias por esse amor que ele sempre teve conosco através da pessoa de Jesus, porque Jesus, ele viveu aqui neste mundo, foi uma escolha que Deus fez para que tanto eu e você pudéssemos ter a vida eterna, né, em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco e nós possamos refletir aqui nessas palavras de hoje. Então, fique com Deus e fique aqui comigo. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.